Olá, pessoal. A finalidade desse vídeo é demonstrar quais são as transações que afetarão o cálculo, né, do lucro fiscal. Então, vamos lá. Nós vamos fazer aqui uma demonstração de cada tarefa, o que é que vai alterar. Então, temos aí da tarefa 1. Na tarefa 1, que foi a parte da subscrição e integralização do capital, uma das transações foi uma transação que é do gasto na emissão de ações. Então, esse gasto, contabilmente, foi lançado como uma redutora da conta do patrimônio líquido. No entanto, fiscalmente é uma despesa, então isso aí será uma exclusão. No caso, será uma exclusão permanente. A diferença entre permanente ou temporária, que sempre que for temporária, terá que ser feito na parte B do LALU, uma fichazinha para controlar, porque as adições e exclusões temporárias afetarão resultados futuros. E nesse caso, não. Esse gasto será apenas desse exercício agora. Na tarefa 2, que é o aluguel, que é uma despesa, contabilmente foi lançado como imobilizado. Então, assim, no resultado foi lançado nesse mobilizado juros e depreciação. Então, o que é que vai ser feito? Será adicionado a despesa de juros, despesa com depreciação no LALU e será excluído o valor da parcela paga. No caso do aluguel, nós colocamos a vida útil do aluguel exatamente igual à vida útil do contrato, ou seja, em tese, não haverá diferença entre o lucro fiscal e o lucro contábil. No entanto, para fins da gente ter certeza que está fazendo corretamente, adicione e crie uma ficha na parte B, e ao final vocês vão ver que o total das adições deverá ser igual ao total das exclusões. Então, isso aí e lembrar sempre, adição, líquido de PIS e COFINS, exclusão, líquido de PIS e COFINS. Tarefa 3, que foram as operações de entrada e saída. Então, a única transação dessas operações é em relação à venda para o governo. E existe a possibilidade da empresa somente pagar tributo, no caso imposto de renda e contribuição social, pelo regime de caixa. Como uma das vendas foi para o governo, você vai excluir o valor a receber, que está lá no ativo, dessa venda. Isso será uma exclusão temporária, porque no dia que a empresa receber, que houver lá o débito de banco, crédito de clientes, terá que ser feita uma adição. Então, nesse caso, exclusão temporária e tem que controlar na parte B do LALU. Próximo, a produção para devedores duvidosos. Existe todo um critério fiscal de como você deve proceder, em função de tempo, de valor. E no caso aqui foi arbitrado um percentual de 10% do valor do conto a receber, que não é esse o critério que a Receita Federal aceita. Então, toda provisão para devedores duvidosos será adicionada, toda exclusão, toda reversão será excluída. Ao final do período, o que vai ter impacto no cálculo do imposto de renda e contribuição social será o valor do saldo do último mês, certo? Mas você sempre vai adicionar quando você constitui a provisão e excluir quando você faz a reversão. Despesa antecipada, não tem nada que impacte o resultado fiscal, nem adicionando nem excluindo. Em relação ao leasing, o leasing é a mesma coisa do aluguel. A diferença é que, como no arrendamento mercantil, a empresa, ao final do contrato, será proprietária do bem, então você vai ver que o valor das adições não vai ficar igual ao valor das exclusões. E isso fará com que nós tenhamos um controle na parte B. Então, vocês vão identificar todos os juros calculados sob operação de arrendamento mercantil será adicionado, isso líquido do crédito PIS e COFINS. Toda a depreciação do bem objeto do arrendamento mercantil também será adicionada ao lucro fiscal, também líquido de PIS e COFINS, e o valor da parcela paga será excluído também, líquido de PIS e COFINS. Essa adição menos exclusão ficará na parte B, pois isso irá afetar lucros futuros. Aplicação financeira, nenhum ajuste a ser feito na apuração do lucro fiscal. Tarefa 8, também na apuração de PIS e COFINS,
não afetará em nada o lucro fiscal. Tarefa 9, CMV, também nenhum impacto no lucro fiscal. Empréstimo moeda estrangeira. Nós temos a variação cambial, que até certo tempo atrás, você só tributava ela quando você liquidava. No entanto, nós já temos esse tratamento a partir do momento que a gente lançou o valor da variação cambial diretamente no patrimônio líquido, inclusive foi calculado os tributos diferidos sobre esse valor lançado no PL. Então, no LALU não terá nenhum impacto a operação de empréstimo moeda estrangeira. O mesmo para empréstimo com taxa prefixada, não há nada a adicionar nem excluir. Tarefa 12, imobilizado. Existe uma taxa de depreciação fiscal, essa taxa não prevê valor residual, é depreciado 100% do valor do bem. E existe a taxa de depreciação contábil. Então, no caso, os bens que foram veículos e computadores, a depreciação fiscal ela é no prazo de 60 meses. Então, como o prazo que foi dado para depreciar foi atribuído um valor residual, foi atribuído um prazo diferente dos 18 meses, vocês vão adicionar a despesa contábil com depreciação, líquido de PIS e COFINS, e vai excluir o valor da depreciação fiscal do computador e do veículo. Então, o valor um menos o outro também ficará na parte B, já que afetará lucros futuros. Você vai em 5 anos, vai ter o bem totalmente depreciado fiscalmente, e nesse mesmo período, até em menos, você vai ter contabilmente uma taxa bem diferente. Então, isso vai fazer com que impacte essa diferença e resultados futuros. A gente precisa ter esse controle na parte B do LALU. Os instrumentos financeiros, nós temos 3 tipos. O primeiro, a empresa comprou com intenção de permanecer. Então, nós não fizemos nada até que no último mês houve uma perda. Essa perda ela é indedutível, a não ser que ela permaneça por 3 anos. Então, se existe a possibilidade de ela ser revertida, ou no terceiro ano ela ser excluída, então nós vamos adicionar na parte A o valor da perda e controlar na parte B, certo? Já que daqui a 3 anos, caso ela permaneça, vai voltar como uma exclusão. No instrumento financeiro que foi comprado para venda em 2025, como todo ajuste a valor justo foi para o PL, não se faz nada na apuração do lucro real. E o terceiro, que foi a negociação para os próximos meses, e onde já foi reconhecido no resultado do exercício, teremos que fazer uma exclusão temporária. Só que nós não vamos pagar, se no mês seguinte ele for vendido, esse último investimento, aí na hora da venda vai ser uma adição. Então, é o que foi venda imediata no mês seguinte, exclusão temporária e controle na parte B. Só repetindo, tudo que for temporário, controle na parte B. Setor pessoal não tem nenhuma transação que impacte o lucro fiscal. Nós teríamos se eu tivesse pedido para vocês provisionar, por exemplo, a multa do fundo de garantia, que ela só é dedutível quando se paga. Então, como não teve isso, só foi feito o que é reconhecido de fato por lei, não teremos nada para fazer no lucro no setor pessoal em relação à apuração do lucro real. Quanto aos investimentos em controladas ou coligadas, nós tivemos as transações do ganho da equivalência patrimonial, que pela legislação atual, em 2023, ela é uma receita não tributável, já que foi tributada já na controlada. Então, será uma exclusão permanente. Se tivesse dado uma perda na equivalência patrimonial, seria uma adição permanente. E na transação também nós tivemos uma aquisição com ágio. Esse ágio ele deve ser amortizado fiscalmente, já que contabilmente, pelas normas contábeis, ele não pode ser amortizado. Então, ele é sujeito ao teste impairment, o teste de recuperabilidade. Enquanto a empresa estiver dando lucro, aquele ágio vai ficar lá paradinho. No entanto, fiscalmente, nós vamos calcular 1,60 avos e será feita uma exclusão temporária no LALU. Ou seja, eu vou pagar menos imposto, vai ser como se eu tivesse lançado ele na despesa. Em seguida, nós temos aí as operações contábeis, que tem as multas de trânsito, uma adição permanente, confraternização, adição permanente. A provisão para contingência é uma adição temporária, já que só será dedutível no dia que a empresa pagar, ou se a empresa ganhar a ação, você vai fazer uma reversão, debitar o passivo, debitar a receita, e esse aumento de resultado vai ser excluído. E toda doação também será uma adição permanente, tanto para a Liga quanto para a Igreja.
Lançadas essas transações, vocês vão ter o lucro fiscal. Então, o que é que nós vamos fazer a partir de agora, pessoal? Vocês vão pegar uma planilha, antes de fazer no sistema a apuração do lucro real, coloque nessa planilha, né, o resultado antes da contribuição social e imposto de renda. No balancete é a conta 302, pega o mês de setembro. Demonstra cada adição e cada exclusão de acordo com o que foi dito nesse pequeno vídeo. E ao final vocês vão chegar ao lucro fiscal. Então, baseado nesse lucro fiscal, vocês vão calcular o imposto de renda corrente e imposto de renda diferido. Bem, então, com base nesse resultado fiscal, que seria o lucro antes do imposto de renda e contribuição social, mais adições e menos exclusões, nós chegamos ao lucro fiscal. Sobre esse lucro fiscal, vocês vão calcular a contribuição social e o imposto de renda corrente, ou seja, o tributo corrente é aquele que é calculado sobre o lucro fiscal. A contribuição social será 9%, que nós vamos calcular e contabilizar, debitar a despesa com contribuição social corrente e creditar a contribuição social a recolher. Calcular em seguida 15% do imposto de renda e da parcela que exceder R$60 mil, calcula mais 10%, já que a gente está fechando um trimestre. Também debita despesa com imposto de renda corrente e credita imposto de renda a recolher. Na sequência, identifica-se as adições e exclusões temporárias. Sobre as adições temporárias, será calculado 9% e 25% e será debitado tributos diferidos a recuperar lá no realizar a longo prazo e creditado a despesa com contribuição social e imposto de renda diferido por 9% e 25%. E sobre a total das exclusões temporárias, debita-se despesa com imposto de renda e contribuição social diferidos e credita no passivo não circulante tributos diferidos a recolher. Então, basicamente, as orientações para você já ter uma ideia para começar a fazer a apuração do lucro fiscal e começar a caminhar para a finalização do trabalho. Então, bom trabalho a todos e sucesso.